caminho do sucesso, recebe no dia de hoje, com muita satisfação, o senhor Hélio Isamu Sato. Ele é diretor do Comitê Gestor do Observatório Social, que é, na verdade, uma vice-presidência da Sociedade Eticamente Responsável aqui em Maringá, e que tem prestado, na verdade, relevante serviço à coletividade como um todo. Senhor Hélio, é uma satisfação imensa recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Yamazaki, pelo convite. Estamos aqui à disposição para prestar esclarecimentos à sociedade sobre o trabalho desenvolvido pelo Observatório Social. O senhor Hélio Isamu Sato, em verdade, ele tem naturalmente uma vida profissional, porque no SER e Observatório Social, ele trabalha na condição de voluntário. Ele é formado em Direito, em Administração de Empresa e Ciências Contábeis. Também ele é especialista em Direito Tributário. Já está na Receita do Estado desde 1985. Atualmente exerce a função de parecerista, ou seja, existe uma delegacia de julgamento da Receita Estadual, com sede em Curitiba, e ele aqui em Maringá é que faz os pareceres jurídicos de julgamento dos processos administrativos. Eu gostaria que o senhor então esclarecesse para a comunidade o que é o SER, Sociedade Eticamente Responsável, e a seguir, como o Observatório Social está inserido dentro do SER como uma das suas vice-presidências, qual é a missão do Observatório Social? Sim. A SER, Sociedade Eticamente Responsável, oficialmente ela surgiu em 2004. Não sei se todos aqui recordam, no ano de 2000, um ex-prefeito aqui da cidade desviou 100 milhões de reais. A sociedade indignada com esse fato, né, em razão de até hoje ter sido devido apenas 2% desse valor aos cofres públicos, né. Então, em 2003 se mobilizou e em 2004 oficialmente fundou-se a SER. Inicialmente com um projeto de resgatar a questão da ética e cidadania no município, que estaria desgastada. Com um projeto sobre educação fiscal, conscientizando as pessoas sobre a importância social do tributo, e também a questão do controle social dos gastos, né? A SER, Sociedade Eticamente Responsável, ela se comporta com 4 vice-presidências. Uma delas, o Observatório Social. As outras é a vice-presidência de Educação e Cultura, que desenvolve essa questão da educação fiscal, concurso de redação nas escolas. Atualmente, 16 mil redações são feitas anualmente, tratando do tema cidadania. Tem a peça teatral Alto da Barca do Fisco, que também demonstra cidadania. É o concurso de monografia extensiva às universidades. Temos também a vice-presidente de Políticas Sociais, que na época das eleições trabalha o voto consciente, o papel do vereador, do prefeito, dos deputados, né? E também temos o Ser Atleta, uma vice-presidência de esportes que trabalha através do esporte a cidadania fiscal, e tem um projeto na Universidade Estadual de Maringá. O Observatório, então, dentro desse contexto, né, ela fiscaliza efetivamente o controle social dos gastos públicos. Até 2005, 2006, trabalhava-se muito a questão de conscientização, verbalizava, né, através de palestras, de projetos, na teoria, podemos dizer assim. Então, resolveu-se pôr em prática a questão do controle social. Houve um treinamento pelo Tribunal de Contas, inicialmente para voluntários, aposentados, né, e daí, através da Helena, inclusive, que é uma auditora da Receita Federal aposentada, ela desenvolveu um projeto de fiscalização, iniciando-se com as licitações. Então, podemos dizer assim, inicialmente, em relação à missão, é verificar o efetivo gasto, o controle social do gasto público na prefeitura, acompanhando as licitações, e na Câmara Municipal, acompanhando os trabalhos desenvolvidos pelos vereadores, a produção legislativa e a questão econômica também das licitações. Existe mais alguns ingredientes de como vocês atuam? Vocês levantam isso em diário oficial, verifica nos editais, as licitações, vocês vão lá no dia da licitação, sim, e participa, verifica como que está sendo feito, realizado.
algum leilão público, de veículos, etc. E depois esse resultado, como é que é encaminhado, como é que é a conclusão desse trabalho, é dado seguimento? Certo. Nós trabalhamos em 3 fases. O primeiro, o edital ele é publicado hoje na internet. Então, verifica-se de pronto se não há podemos dizer, uma irregularidade ali que pode ser vista pelo edital da licitação. Se não é edital dirigido, por exemplo. Sim, né? se há alguma falha. E aí pedimos daí a suspensão dessa licitação. Né? E muitas vezes nós temos sido atendidos pela prefeitura e é suspenso. A segunda fase daí é o processo de licitação. A gente vai lá no dia da licitação onde é realizada, né, e acompanha todo o processo. Né? Se também não há uma falha naquele momento, o produto a ser adquirido, listado, é o de preço de mercado, a qualidade dele. Né? E a terceira fase é a entrega desse produto, se ele corresponde ao que foi objeto de licitação. Então, detectada alguma irregularidade nesse processo, inicialmente nós encaminhamos um ofício à Secretaria de Controle Interno da Prefeitura, para eles se manifestarem. Né? Se a resposta não for suficiente, a gente retorna, daí dirigindo um ofício ao prefeito. Né? O prefeito, através da sua assessoria, dá a resposta ao observatório. Se não for a contento, continuar ainda ao nosso ver, né, não for contento e persistir por nosso entendimento a irregularidade, nós encaminhamos, dependendo da situação, ao Ministério Público e à Câmara dos Vereadores também, porque a Câmara que tem a missão, né, de fiscalizar o Executivo. Né? E na Câmara de Vereadores a gente verifica o trabalho realizado, a produção legislativa e o comparecimento deles nas sessões. Eu gostaria que o senhor destacasse as principais atuações, obras que vocês já realizaram, os principais projetos. Em relação aos resultados, né, de início, por exemplo, nós sugerimos coisa assim bem simples, que fizesse, por exemplo, pesquisa de mercado, tivesse pelo menos 3 orçamentos para ver comparação de preço. Né? Só um caso assim que a gente usa como exemplo, foi o primeiro caso que apareceu, era um medicamento AS, custava menos de 1 centavo, era o 0,009, né? Só que ao efetuar o contrato e o pagamento, a pessoa pagou 0,09, né? O observatório detectou 10 vezes mais, né? 1000%, podemos dizer assim, detectamos isso, né? Um erro aritmético. Aritmético, né? E isso aí foi mas na saúde daí fizemos trabalhos, né? Eu me lembro que naquele primeiro ano houve economia em torno de 38% do preço que era pago e passou a ser pago, né? Estimamos no primeiro ano de trabalho em torno de 9 milhões de reais. Agora, mensurar o valor disso hoje fica muito difícil, porque se continuasse daquela maneira, não sei quanto seria o prejuízo, né? Mas o que mais nós trabalhamos, na verdade, é a mudança de cultura, né? Que o processo seja para que a prefeitura pague o melhor preço sobre a mercadoria. Esse é o objetivo do observatório. Quanto ao reconhecimento, no ano 2008, o nosso projeto de observatório, ele ganhou aqui na região sul, ganhando um direito a apresentar um projeto de R$500 mil, que está sendo hoje desenvolvido pela Universidade Estadual de Maringá. E no nacional nós ficamos em segundo lugar no prêmio. Em 2009, concorrendo com mais mil projetos na América Latina, né, ganhamos um prêmio da CEPAL, que é um braço da ONU, de projetos para a América Latina de inovação social. Ganhamos o primeiro prêmio, ficamos alguns dias lá na Guatemala expondo o nosso trabalho, né, e esse trabalho foi reconhecido, porque ele não trabalhava uma questão pontual, ele trabalhava o gasto público como um todo, porque se uma boa fiscalização pode sobrar recursos para atender toda a demanda social desses recursos. Eu gostaria de perguntar quais são os pilares, quais são esses alicerces que faz com que o Observatório Social hoje seja respeitado como importante representação da própria sociedade em relação aos gestores públicos. Certo. Eu acho que fundamenta em 2 pilares, podemos dizer que é essencial. Primeiro, não ter vinculação partidária. Com isso, a gente já afasta, né, qualquer
desconfiança que pode ter do ente público. Segundo o interesse. Segundo, ter um interesse político em razão disso. O segundo é a participação da sociedade como um todo, né? Podemos dizer que toda a sociedade está participando. A Igreja Católica está nesse projeto, o Rotary, Lions, os órgãos públicos estaduais, federais, né? A associação comercial, vários sindicatos, as universidades, né? Então não gostaria de nominar, porque eu acabo esquecendo o nome de algumas, né? Mas podemos dizer que a SER hoje representa a sociedade. Eu acho que isso que dá essa credibilidade, podemos dizer assim, do nosso trabalho desenvolvido. Vamos dizer que se alguém, um voluntário, que na verdade não recebeu indicação de nenhuma dessas entidades, certo, mas ele tem muito a contribuir, às vezes pela sua experiência de vida, como o senhor falou, às vezes ele está até aposentado, mas tem certo, muita experiência a dar ainda, né? Correto. E tal. E se ele quiser participar, como é que ele faz? Ele procura o SER, procura o Observatório Social, procura o senhor, assim. Sim. Como é que ele canaliza certo, a sua... A única condição, Yamazaki, sim, é que não tenha vinculação partidária. Então, né, exigir uma certidão lá no cartório eleitoral, ele que não tem vinculação partidária. Ninguém no partido. Né? Mas se ele é da prefeitura, ele pode também participar? Pode. Como representante da prefeitura ou como voluntário? Não, eu acho que não. Aí como voluntário, voluntário, né? Porque um servidor da prefeitura, não vejo problema, né? Mas enquanto ele está lá, ele está como cidadão, né? Como cidadão, certo. Ok? Basta procurar na Associação Comercial, nós temos a nossa sede lá. Tem um site, alguma coisa? Tem um site do SER? Da SER, www.sermaringá.org.br. Certo. Né? Então nós vamos colocar isso. Sim. Isso aí. E contactar a Flávia no Observatório Social, né? Tem um telefone no site também, mas qualquer dúvida é o 30 25 12 82. Certo. Conversar com a Flávia, ela vai estar agendando uma conversa, né? Sim. E para poder direcionar o voluntário da atividade dele, né? Sim. Eu gostaria que o senhor deixasse aí primeiro de tudo, colocasse se existe projeto em andamento para o futuro planejado, né? Pelo SER, fora os que já estão em andamento, se tem alguns outros planos. Certo. E ao final, o senhor deixasse uma mensagem positiva. Esse projeto, as atividades, nós vamos dar sequência ao que está sendo feito, né? Lógico, alguma variante ou outra, de acordo com a situação, a gente acaba, em razão da experiência de cada um, né? Mas a metodologia a gente segue, que é essas 3 fases, né? E o encaminhamento também. Em relação à mensagem, eu coloco o seguinte: nós temos o hábito de criticar, a gente vê alguma coisa errada dos gestores públicos, né? Principalmente em Brasília, né? Como é que permite isso? Como é que se gasta isso, né? Então, o Observatório, a SER, ele proporciona à sociedade isso, a participação, convida ao voluntariado, né? Que nós podemos sim estarmos verificando essas contas, né? Nós temos, a Constituição dá esse direito a nós. Lógico, o nosso poder, podemos dizer assim, nós não temos o poder de imputar nenhuma penalidade nem nada, mas a intenção nossa também não é fazer juízo de valor, é mostrar o que está acontecendo, né? E aí a sociedade tira a conclusão do que e os órgãos está sendo próprios, né? Também tomem as providências também. Senhor Hélio, nós agradecemos imensamente a sua presença aqui, que foi realmente muito importante para trazer para a sociedade conhecimento a respeito do que é esta organização. Na verdade, é uma organização onde lá estará representada toda a sociedade, mas que também abre um canal importante para que todo mundo esteja lá presente, né? Sim. Como o senhor disse, muita gente reclama, critica apenas, mas não participa. Correto. Então, é importante a você que está nos ouvindo a participação e, acima de tudo, você ser um agente de transformação. Você ser protagonista e não ser apenas um espectador. Correto. Muita gente vê a banda passar, vê coisa ruim e fica só criticando. Correto. Mas quando estado convidado a também ser o ator, né, desta peça, ele foge e diz que o problema não é dele, né? O problema é do governo, é da prefeitura, ou do estado e assim diante. Certo. Então é um convite, né, a participação que nós deixamos aqui para todos. Agradecemos a sua presença, fica o convite para uma próxima oportunidade, sempre que necessário. As portas aqui do programa estão abertas
e passo a palavra para a sua despedida final. Obrigado, Yamazaki, né? Obrigado aos telespectadores. Então, reforçamos o convite que o Yamazaki fez, né? De pelo menos conhecer o projeto e se interessar, ajudar, colaborar com a sociedade. Muito obrigado, nós que agradecemos e até uma próxima oportunidade.